E aí, pessoal, tranquilo? Então, a gente tem um trabalho aqui já no YouTube de divulgação do professor Olavo de Carvalho, já tem muito tempo, já tem bem uns 6, 7 anos. Quando eu comecei lá em 2012, não tinha tanta gente que divulgava o trabalho dele aqui no YouTube, compartilhava os vídeos dele, acho que nem tinha tanta gente que assistia assim. E tudo que a gente posta aqui a gente consegue no YouTube mesmo. Nunca peguei nenhuma aula dele do COF diretamente para colocar aqui no YouTube, cara. Sempre a gente pegou do YouTube mesmo e repostou, fez alguns cortes, selecionou o melhor trecho ali para vocês, porque normalmente as aulas são muito grandes, o pessoal não assiste até o final. A gente assiste e tenta colocar sempre algum trecho interessante para vocês, igual esse que a gente vai colocar hoje. Mas a gente nunca quis prejudicar o professor, a gente sempre tenta divulgar aqui os canais dele, o YouTube, o COF, o seminário de filosofia, a página dele na internet, Twitter, Instagram. Eu sempre compartilho também os perfis oficiais dele, né, também no Twitter, no Instagram e aqui no YouTube. A gente quer mesmo que ele cresça, que a ideia dele cresça, que todo mundo conheça o professor Olavo de Carvalho e ele possa mudar a mente das pessoas, né? Mudar não, abrir os olhos das pessoas, né? Que tem muita gente que está cega aí com o comunismo, socialismo, esse movimento progressista que está aqui no Brasil. Então a gente quer que o pessoal abra os olhos, abra a mente para a verdadeira filosofia, abra a mente para a verdade mesmo, né? Que os olhos deles se abram e eles consigam enxergar a verdade. Então é isso que a gente tenta trazer aqui para vocês. Então quem gostar do nosso canal aí, continua com a gente, se inscreva, compartilhe, se inscreva no Instagram, no Twitter e também no Telegram, que a gente agora está com o canal no Telegram, está compartilhando muita coisa lá também, está crescendo bastante já. Então vão para lá também, porque com essa lei da censura, acho que o Telegram vai ser nosso último refúgio, assim, onde a gente vai poder compartilhar mensagens e conteúdos assim com segurança. Quem puder aí apoie nosso canal, também seja membro, para ajudar a gente a continuar nessa luta aí, nessa batalha de cada dia, que vem muitas batalhas ainda esse ano, né? Enquanto tiver esses Rodrigo Maia da vida e Sal Columbre e esse STF aí, a gente vai ter bastante luta ainda para manter nosso presidente no poder e manter ele até 2026, né? E é isso aí, galera. Então fiquem com Deus, forte abraço. Fiquem aí com o vídeo, dê uma olhada na comunidade, dê uma olhada lá nos livros que a gente coloca o link lá para vocês adquirirem. São livros bem interessantes aí. Valeu, forte abraço. Em tudo nós distinguimos o objetivo e o subjetivo. E essa distinção se incorporou em praticamente todas as ciências humanas, quando elas estudam o símbolo tal como aparece nas várias culturas. Então, evidentemente, visto nessa perspectiva, o símbolo não pode ser jamais uma realidade objetiva, ele só pode ser uma criação subjetiva. Não é isso? Então, pergunto eu, toda a nossa linguagem, toda a nossa razão, todo o nosso pensamento está totalmente separado do mundo objetivo por um abismo, não só epistemológico, mas ontológico, pertence a uma espécie diferente de coisas. Né? Então, como é possível que todo este mundo subjetivo, separado do mundo objetivo, possa ter algum alcance sobre este mundo? Por exemplo, nas ciências. Como é possível inventar, por exemplo, um remédio que cura alguma doença fisicamente existente, se tudo o que eu pensei a respeito é totalmente subjetivo e não tem nada a ver com a presença da doença? Tem algo errado nessa coisa, né? Só que nós ainda não encontramos outra linguagem. Tudo para nós tem essa distinção do subjetivo e do objetivo. E, evidentemente, todo o universo da cultura, incluindo o discurso científico, é tudo subjetivo. E, veja, é nessa situação que nós estamos há 3 ou 4 séculos. Então, é evidente que tudo que nós sabemos ou estudamos a respeito do simbolismo em outras culturas só pode nos parecer um produto da subjetividade dessas culturas. E a ideia de que isso tem algum alcance para lá da mente humana nos parece muito estranho, tá certo? Mas, se as coisas são assim,
se essa divisão do subjetivo e do objetivo é absolutamente intransponível, então é claro que toda a nossa orientação no universo objetivo no qual existimos é também subjetiva. Nós estamos todos perdidos num mundo de alucinações. Né? E, no entanto, as alucinações funcionam. Então, é preciso inventar alguma teoria que explique como é que essas duas coisas podem se conectar de algum modo. Existe, por exemplo, no começo do século XX, apareceu a teoria do paralelismo. Quer dizer, existe um paralelismo entre o que eu estou pensando e o que está se passando na realidade. Da onde vem esse paralelismo? Mas esse paralelismo, então, por si mesmo, ele está na realidade objetiva, ele está só na minha mente também. Né? Onde que as coisas podem ser paralelas? No mundo objetivo ou no meu pensamento? Então, a teoria, ela própria, era vítima, vamos dizer, do próprio fenômeno que ela tentava explicar. Então, isso também não adianta. Também, inúmeros fenômenos constatados na história se tornam cada vez mais inexplicáveis. Ou seja, nós precisamos sair desse negócio, desse dualismo de alguma maneira. Não é isso? E como assinala o professor Wolfgang Schmidt, a coisa mais engraçada no dualismo é que medidas e tamanhos são coisas que o ser humano inventa. Né? Uma coisa não tem um tamanho em si mesmo, ela tem tamanho em comparação com outra que não tem nada a ver com ela. Por exemplo, uma régua. Quem inventou a régua? Fomos nós mesmos. Então, é claro que o mundo das qualidades ditas objetivas também é subjetivo. Então, como é que nós podemos sair disso? Bom, ou você encontra os sinais do sentido do seu próprio pensamento no universo exterior, fisicamente presentes, ou então nós estamos presos dentro dessa jaula dualista e não podemos sair nunca. Mas ontem mesmo nós vimos um exemplo de como uma estrutura fundamental do nosso pensamento está dada no universo físico em torno, do qual não podemos escapar. E esse dado é a cruz de 6 pontas, as direções do espaço. Eu disse que esse é o símbolo dos símbolos. Em todas as culturas existe uma estruturação do mundo simbólico segundo a cruz de 6 pontas. E, mais ainda, se você pegar todas as teorias desenvolvidas pelas ciências humanas para explicar o que quer que seja, todas elas têm uma estrutura igual à cruz de 6 pontas. Todas, sem exceção. Então, falou, onde está a cruz de 6 pontas? Foi eu que inventei? Não, eu nasci dentro dela. Antes de eu nascer, eu já estava dentro dela. Já havia essas 6 direções máximas. Claro que existem muitas direções intermediárias, mas as maximamente separadas são essas e não tem como não ser. Por exemplo, se o sujeito está indo para o norte, ele está se afastando do sul, sim ou não? Se ele está indo para a direita, ele está se afastando da esquerda. Se ele vai para cima, ele está se afastando da parte de baixo. Não tem como não ser assim. Então, este é o exemplo máximo de simbolismo natural. Sem a cruz de 6 pontas, nós não podemos pensar em absolutamente nada. Né? Mesmo porque, vamos dizer, o nosso próprio cérebro também tem a estrutura de uma cruz de 6 pontas. Ele tem os 3 andares, o córtex, o sistema límbico e hipotálamo, e ele tem as 4 divisões do córtex, com funções diferentes. Então, olha, é o nosso cérebro que nos faz ver as coisas assim. Então, você teria que dizer que a cruz de 6 pontos está dentro do nosso cérebro? E onde está esse cérebro? Está em algum ponto do espaço definido pela cruz de 6 pontas. Então, cadê a distinção entre o interior e o exterior? Certamente ela não é uma distinção do tipo que Descartes viu, a distinção de substâncias. É apenas uma distinção de posições dentro do espaço. Quer dizer, o meu cérebro está dentro do espaço e ele é capaz de pensar dentro do seu modelito pensado a própria cruz de 6 pontas. Ou seja, ele tem uma representação mental da cruz de 6 pontas, qual não é a cruz de 6 pontas, mas tem a mesma estrutura dela. Quando eu penso, quando eu desenho a cruz de 6 pontas, eu estou representando apenas. Essa cruz representada não tem as propriedades reais
das direções reais do espaço, mas tem a mesma estrutura. Isso significa que eu posso compreender a cruz de 6 pontos, eu posso compreender o fenômeno das direções do espaço e posso, inclusive, examinar muitas coisas à luz desse simbolismo primordial. Se você pegar, por exemplo, pega a teoria marxista da história, né? No que ela se baseia? Na luta de classes. Então, um conflito. Né? Um conflito é, evidentemente, uma distinção dual. Uma direção para cá, outra direção para lá. Né? Não por coincidência, representadas no linguajar político como direita e esquerda. Mas esse conflito é estático? Não, ele tem uma história ao longo dos tempos. Ele vem de um lugar e está indo para outro lugar. Né? E existe nisso o quê? Uma hierarquia de fatores, do mais importante para o menos importante. Quando Karl Marx disse que a infraestrutura econômica da sociedade, ela enquadra tudo e ela é, em última instância, o fator mais decisivo, o que ele está fazendo? Está hierarquizando. Portanto, está aí o marxismo tem uma estrutura da cruz de 6 pontas. Do mesmo modo, se você pegar o Freud, o id, ego e superego, a mesmíssima coisa. Né? Ou seja, essa estrutura do espaço, né, ela determina não só a forma do nosso cérebro, mas todo o funcionamento dele e a forma de todos os seus produtos mais importantes. Então, como é que alguém pode, depois disso, negar a existência de um simbolismo natural? A existência de algo que o cosmos físico está nos dizendo, está nos ensinando. Mas tem algo mais que ele nos ensina. Por exemplo, em todas as culturas, a luz, e mais especificamente a luz do sol, é um símbolo da consciência ou da inteligência. Agora, vocês imaginem o pobre homem de Neandertal, que não tinha luz elétrica, não tinha sequer dominado o fogo, tá certo? Quando é de dia e tem sol, ele enxerga. E quando sobe o sol, ele não enxerga mais nada, ele não sabe mais onde está. Isso quer dizer que a presença da luz é a mesma coisa que a possibilidade do exercício da sua consciência e da sua inteligência. Uma coisa determina a outra. Então você vê que este simbolismo da luz não pode ter sido uma invenção humana. Né? Porque para que os seres humanos a inventassem, era preciso que ela estivesse fisicamente presente antes disso. Estão entendendo? Do mesmo modo, quando, em inúmeras tradições, a lua representa a passagem do tempo e as mutações. Eles digo, muito bem, como é que os caras tomaram conhecimento da existência de lua? Cada vez que eles olhavam para o céu, tinha um objeto diferente. E às vezes esse objeto sumia. Ou seja, para você perceber a unidade do fenômeno Lua, você precisaria ter acompanhado um ciclo lunar inteiro, pelo menos um. Passando pelas várias fases. Para daí você apreender aquilo num conjunto e dizer que havia um único objeto por trás dessas diferentes aparências. Lua cheia, lua nova, né? Quarto crescente, quarto minguante. Ou seja, a própria apreensão do fenômeno Lua está ligada a uma ciclicidade. Sem ter percebido o ciclo, não dá para saber se existe uma lua ou pelo menos 4 diferentes. Como é que não existe simbolismo natural, gente? E assim por diante. O simbolismo natural pode ser enormemente variado. Por quê? Porque a paisagem terrestre é infinitamente variável. E é claro que, se você me perguntar o que significa um elefante num lugar onde não há elefantes, eu vou ter que dizer nada. Mas para quem está acostumado a ver elefantes todos os dias, bom, algo ele simboliza. Não é isso? Então, é claro que existe, num simbolismo natural, uma vasta área onde o elemento natural e a invenção cultural se mesclam. É claro que existe. Não tem como não existir. Não é isso? Porque isso também nos leva à questão, né, da arbitrariedade dos signos. Os signos, as palavras, elas significam algo naturalmente ou todo signo é arbitrário, inventado pelo ser humano? Platão discute isso no Crátilo.
e chega à conclusão de que alguns signos são naturais e outros são arbitrários. É claro que tem que ser assim, pelo simples fato de que nós temos a capacidade de abstração, nós temos também a capacidade de invenção. Mas tudo aquilo que nós inventamos está, em última análise, baseado em algum dado que nós colhemos do universo visível. A nossa capacidade de inventar está limitada por aquilo que nós percebemos. Por isso mesmo, Aristóteles dizia que nós não criamos propriamente nada, nós apenas combinamos elementos. Quando nós inventamos a coisa, ele dá o exemplo, a montanha de ouro. Falou, bom, já vi a montanha, já vi ouro. Eu apenas misturo os dois. Inventar algo do nada absoluto, a mente humana jamais conseguiu. E isso é a prova de que nós estamos arraigados no simbolismo natural. E se estamos arraigados no simbolismo natural, então é claro que há duas vias diferentes que a nossa inteligência pode seguir para fazer o conhecimento avançar. Ela pode aceitar esse simbolismo natural e tentar descrever o universo tal como ele se apresenta e tal como ele nos fala. Esta é uma hipótese. E daí, nesse caso, nós nos vemos como se nós fôssemos uma cera na qual o universo imprime a sua forma. Não é isso? E a nossa posição é de receptores passivos. Porém, nós podemos querer atuar sobre o universo. E nós, evidentemente, não podemos atuar sobre ele inteiro. Toda ação humana é abstrativa. Isto é fundamental. Nós nunca agimos sobre tudo. Sempre sobre alguma coisa que nós temos que separar do resto. Não é isso? Por exemplo, se eu quero carregar essa poltrona, eu não posso carregar esse sofá ao mesmo tempo. É óbvio, né? E assim por diante. Então, a ação humana é necessariamente seletiva e baseada na abstração, sempre. Então, da primeira hipótese, quer dizer, a recepção e descrição, nasce todo o universo das artes. E da segunda, nasce a ciência e a tecnologia. Só que onde está essa distinção? Bom, está apenas no nosso objetivo. Ela não existe em si mesma e objetivamente. Ela depende do que você quer. Não é isso? Só que todas as ações que você empreende, com base nas quais você vai criar a ciência e a tecnologia, estão dentro do mesmo universo do qual você é um receptor passivo. Ou seja, o universo do conhecimento científico jamais engloba o universo real. Ele está dentro do universo real e ele sofre o seu impacto. E é continuamente alterado e até corroído por ele. É por isso que surgem as crises científicas, essa coisa toda. Isso quer dizer, qual é o limite da ciência? Eu digo, é o limite da ação humana. E essa ação humana é necessariamente seletiva e abstrativa. Portanto, se você falar... Hoje em dia, tem muita gente que usa a expressão concepção científica do universo. Isso não existe. Isso é impossível. Toda concepção científica será sempre sob um aspecto abstrativo. Então, você, para criar uma concepção científica do universo, você primeiro precisa reduzir o universo àquilo que está ao alcance dos métodos das várias ciências, fazendo abstração de todo o resto. Ou seja, você separa quase tudo, pega um pedacinho, chama aquilo de universo, e daí você cria uma teoria a respeito. Isso é o máximo que dá para fazer. Mas mesmo aí, você acaba tendo problemas. Por quê? Porque quando surge, no começo dos tempos modernos, a ideia de fazer da medição o critério da objetividade, os aparelhos de medição eram rudimentares e as medições eram muito simples. Mas e hoje, que você está medindo o movimento de partículas? E de partículas. E você descobre que as partículas fazem o que querem. E que por mais que você meça, você nunca vai entender o que é aquilo. Então, aquilo que começou como se fosse, vamos dizer, o critério decisivo da distinção entre o objetivo e o subjetivo, acaba caindo na total confusão do objetivo e do subjetivo, porque você não sabe nem se as tais das partículas existem.
e você não sabe sequer o que significa existir no caso delas. Esta é a situação atual. É por isso que o Richard Feynman, o Prêmio Nobel de Física, disse: ninguém entende a física quântica e eu também não. Ou seja, nós sabemos que as coisas funcionam assim, nós fazemos uma experiência, dá certo, a gente mede, antevê mais ou menos o que vai acontecer, mas nós não estamos entendendo isso que está acontecendo. Então, a distinção entre o objetivo e o subjetivo sumiu.